Olá, graça e paz de Cristo. O texto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, um pequeno devocional para que nós possamos refletir, se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 23, em apenas 2 versículos, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: Depois dele, Samá, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Para que a gente entenda um pouco do contexto que acabamos de ler, nesse trecho, o autor ele faz um pequeno levantamento dos valentes de Davi, daqueles que eram os principais guerreiros de Davi nos períodos em que eles saíam às batalhas, pelejavam principalmente contra os filisteus. E em um versículo, 2 versículos, o autor dá detalhes de um guerreiro diferente. E aqui chama muita atenção, porque o autor ele relata um fato que aconteceu citando Samá. Dificilmente nós veremos o nome de Samá em outras partes da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. E aqui é algo curioso, porque nós vemos que todos os israelitas fugiram porque os filisteus queriam tomar o campo de lentilha que os israelitas tinham acabado não só de cultivar, mas cuidando de toda a plantação. E quando chegou o período da colheita, os filisteus vieram tomar aquilo que os israelitas tinham cuidado com tanto carinho. Naquela época era algo muito comum, guerra entre o povo de Israel e o povo filisteu. E nós vemos aqui que Samá, ele empunhou a espada e se colocou no meio do campo de lentilha. Se nós olharmos com a nossa ótica de hoje, o que é um campo de lentilha? A lentilha é um grão que é usado e era usado muito comumente para fazer sopa, para fazer algum tipo de comida. E venhamos e convenhamos que nem hoje e nem naquela época era um prato que atraía o desejo de consumo. Entretanto, naquela época, tudo que fosse cultivado que garantisse um sustento, uma alimentação, eles investiam. E os filisteus, vendo que era a época da colheita, iam não só tentar roubar as outras plantações, como essa específica, a lentilha. Eles queriam tomar posse daquilo que os israelitas tinham plantado. O que seria o campo de lentilha? Campo de lentilha, aqui no texto, os israelitas abriram mão. Era algo valoroso, mas porque era o que eles tinham empenhado os seus esforços. Mas Samá, ele não abriu mão. Ainda que não tivesse valor para algumas pessoas, para ele tinha um valor muito especial. Embora muitas pessoas abriram mão, fugiram, porque viam que poderiam perder na batalha contra os filisteus, eles preferiram correr e deixar o campo de lentilhas para os filisteus. Mas Samá, a Bíblia diz que Deus operou um grande livramento
por conta, através da vida de Samar. E nos dias de hoje? Nos dias de hoje a gente pode fazer uma pequena comparação. Às vezes nós temos algo que nós damos muito valor e outras pessoas não dão o mínimo valor. Às vezes é o contrário, outras pessoas valorizam certas coisas e nós não valorizamos. Bem verdade é que uma das coisas que nós deveríamos e devemos valorizar muito é a nossa família, aqueles que são casados e casadas, deve valorizar o seu casamento, o seu matrimônio, seus filhos. E às vezes a nossa família, aos nossos olhos, ela é muito valiosa, mas aos olhos de outras pessoas não vale muita coisa. Os filhos é a mesma coisa. Às vezes alguém olha para o filho de alguém, né, de uma pessoa, e vê que uma determinada família tem uma dificuldade com o filho porque de repente ele está afundado ou com problema nas drogas, ou no álcool, ou no vício do jogo. E as outras pessoas de fora ficam pensando, ali não tem mais jeito. Mas nós vemos muitas das vezes o pai e a mãe daquele jovem, daquela jovem, chorando, sofrendo, empenhando seus esforços, orando muitas vezes, pedindo para Deus para que o livramento possa acontecer, a libertação possa acontecer na vida daquele ou daquela jovem. É o campo de lentilha daquele homem, daquela mulher. A nossa família é o nosso campo de lentilha, ainda que outras pessoas não valorizem, mas é o campo de lentilha. Talvez você esteja passando por dificuldade na sua casa, ou no seu casamento, ou com seus filhos, ou filho ou filha, e você pensa que não tem jeito. A Bíblia diz que Deus operou um grande livramento através da vida de Samar. Quem sabe dentro da sua casa o grande livramento do Senhor seja através da tua vida, buscando ao Senhor em oração. Valorize isso que Deus colocou na tua vida. Seja grato ao Senhor. De repente você olha para sua casa, uma casa pequena, ou de repente você gostaria de ter muitas outras coisas dentro da sua casa, ou queria ter um emprego dos sonhos, ou queria ter um carro melhor. Querido, esse é o seu campo de lentilha. Valorize aquilo que Deus te deu. Se você é membro de alguma igreja, você fica pensando, mas a minha igreja, ela deveria ser assim ou assado. Não, querido. A sua igreja, Deus te colocou lá para que você honrasse a sua igreja, a noiva de Cristo. E para que você também pudesse lutar pela sua igreja. A sua igreja deve ser valorizada por você também. A sua igreja também pode ser o seu campo de lentilha, o seu emprego, o seu carro. Seja grato por tudo aquilo que Deus te deu. Cuide do seu campo de lentilha. Cuide daquilo que está em suas mãos. Apenas não deixe que essas coisas se tornem um bezerro de ouro dentro do seu coração. Mas saiba que foi Deus que te deu, então você deve zelar. Deve zelar pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu casamento, por tudo aquilo que está à sua volta. Seja aquele ou aquela que se levante no meio para defender aquilo que Deus colocou em suas mãos. Busque a Deus em oração e peça a Deus discernimento e sabedoria para que você possa ser um instrumento para cuidar do seu campo de lentilha. E cuide com carinho o que Deus te deu. O campo de lentilha que você tem em suas mãos, cuide com carinho. E óbvio, não podemos nos esquecer de ser grato. Seja grato por tudo aquilo que Deus te deu, pelo que você tem. Seja grato ao Senhor. Agradeça de coração, porque muitas pessoas queriam ter o campo de lentilha que você tem e não tem nada. Muitos, de repente, estão na posição daqueles filisteus que queriam apenas destruir, queriam apenas ver o mal da plantação. Às vezes você pode perceber que existam pessoas
que não quer ver a sua felicidade, não quer ver você bem. Mas Deus está operando e pode operar através da sua vida, para que esse campo de lentilha seja o lugar mais agradável para você. Que a sua casa seja esse campo de lentilha, que a sua família, o seu casamento, os seus filhos possa ser esse campo de lentilha, algo de valor especial para a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Nós temos o hábito de achar que o gramado, o jardim do vizinho é sempre mais bonito do que o nosso. Mas o nosso jardim, o nosso gramado pode ser bonito também. Apenas devemos cuidar, regando, adubando com amor, acompanhando. E Deus certamente vai operar grandes coisas na nossa casa, no meio do nosso campo de lentilha. De repente você tem a curiosidade para saber mais sobre esse texto. Tem um livro muito bom, livro do pastor Jorge Linhares, e o tema do livro se chama Campo de Lentilhas. Uma boa dica para que você possa ler esse livro também, para aprender um pouco sobre a história de Samar e sobre o valor que as coisas tinham para ele, em especial o campo de lentilha. E aí, qual é o seu campo de lentilha? Será que você tem cuidado dele? Será que você tem sido grato a Deus pelo seu campo de lentilha? E mais, será que você tem se colocado como Samar, cuidando e protegendo do seu campo de lentilha? No nome de Jesus, que essa palavra, que esse pequeno devocional possa abençoar a tua vida, o teu ministério e a tua família de forma especial, ok? Deus abençoe a todos vocês e que a graça e a misericórdia do Senhor continue habitando sobre a sua vida, sobre a sua casa e toda a sua família. Quero te pedir, fazer aquele famoso pedido especial que eu sempre faço nos vídeos. Vamos espalhar a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você puderem. Divulguem nos seus grupos de WhatsApp, e a palavra que abençoa a tua vida pode abençoar a vida de outras pessoas também. Ative o sininho, se inscreva e ative o sininho, para que todas as vezes que nós compartilharmos um devocional, você será avisado pelo YouTube, ok? Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus Cristo.